Agora vai. Boa noite para vocês. Amém. Oh, aleluia. Meus irmãos queridos, há 2 semanas atrás, nós falamos aqui sobre o conflito, as pressões, as crises pelas quais passaram os amigos de Daniel diante de uma decisão. Ou eles se prostravam diante do ídolo que o rei de Babilônia havia mandado erguer, ou eles seriam jogados numa fornalha. Anos antes, séculos antes, eles foram alertados e tiveram a oportunidade de mudar completamente a sua história. Durante o tempo em que o povo de Israel esteve no Egito, ele conheceu uma cultura completamente diferente. Durante o tempo que o povo de Israel esteve escravizado no Egito, ele conheceu outros deuses, outras ideias, outras filosofias, outras religiões. No entanto, quando o Senhor, com mão forte e poderosa, tira o povo de Israel daquela escravidão, os liberta com grandes sinais, o povo de Israel não teve dúvidas de que o Senhor de fato é Deus. Ninguém há como o Senhor, não existe nada que possa se comparar a Ele. E eles entraram na terra prometida, terra que Deus havia dito, prometido que lhes daria. Quando eles estavam para entrar, Deus os alertou diversas vezes: quando vocês entrarem, acabem com os povos que estão ali. São povos idólatras, os deuses deles são feitos de madeira, são feitos de gesso, e esses deuses não têm o poder de livrá-los, e é justamente por causa dessa adoração deles, a esses ídolos mortos, que eu estou lançando eles da minha presença, estou retirando eles dessa terra, e dando esse lugar a vocês. E ali o povo de Israel entrou, tomou posse da terra de Canaã, mas não seguiu as ordens do Senhor de forma detalhada. Ao invés deles exterminarem os povos, como Deus havia determinado, eles os subjugaram. Ou seja, eles continuaram a convivência com aquelas pessoas. Convivendo com aquelas pessoas, eles conheceram outros deuses. Vivendo com aquelas pessoas, eles conheceram outras filosofias, outras ideias e opções muito diferentes das ordens que o Deus de Israel havia lhes dado. O tempo passou, eles ali chegaram, e eles vivendo dessa maneira, eles começaram a se sentir atraídos por essas opções diferentes da determinação do caminho proposto pelo Deus de Israel. Diante disso, Deus reteve a sua bênção. Eu vou falar de um tempo em que já há 3 anos e meio, não chovia em Israel. Um tempo em que, exatamente porque o povo não obedeceu ao Senhor, Deus também se privou de abençoar o seu próprio povo. E aí, nesse momento, o profeta Elias vai ao encontro do rei Acabe, que é um rei mau, um rei que se desviou dos caminhos do Senhor, e diz a ele, depois de 3 anos e meio sem chover, ele diz: Acabe, vai chover de novo em Israel, mas antes que isso aconteça, reúna a todos no Monte Carmelo. E o rei, agora ele já temia diante do profeta Elias, então ele segue essas instruções e reúne ali todo o povo. Reúne os profetas de Baal, reúne os profetas de Azerá, reúne todo o povo de Israel, numa situação muito parecida com a situação lá da Babilônia, que viria séculos mais tarde, com os amigos de Daniel. Mas nesse momento, quem está no controle o tempo todo é Deus através do seu profeta Elias. Não é o rei que convoca, mas é o profeta que o faz seguindo a direção de Deus. E aí vem o texto que estava ali na tela, 1 Reis, capítulo 18, versos 20 e 21. E o texto diz assim: Acabe convocou então
todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vem a questão que é colocada aqui. O povo está oscilando entre dois pensamentos opostos e contraditórios. O povo aqui está literalmente numa encruzilhada, literalmente não, está diante de uma encruzilhada. São dois caminhos completamente diferentes, divergentes, opostos. Para que lado o povo vai? O que Elias está dizendo é: não tem como vocês continuarem indefinidos, indecisos, vocês precisam se posicionar. Tomem uma decisão séria, assumam um compromisso de verdade. Se o Senhor é Deus, então sirvam ao Senhor. Mas se Baal é Deus, vão servir a Baal. Mas se posicionem, não fiquem mais declarando uma fé no Todo-Poderoso, enquanto, na verdade, o seu coração não está sendo fiel, mas tantas vezes ele pende para o outro lado. Ele vai lá e dá uma adorada em outros ídolos, ele vai lá e tem prazer em outras filosofias, em outras ideias. Elias diz: isso não é possível no reino de Deus. Você não tem como conciliar esses dois caminhos e essas duas opções. Ou o Senhor é Deus e vocês devem segui-lo, ou Baal é Deus e vocês devem obedecê-lo. Gente, agora olha que coisa interessante. Se você reparar na sua Bíblia, a palavra Senhor nesse texto está escrita toda ela com caixa alta, ou seja, toda ela com letras maiúsculas. S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O e R maiúsculos. Por que no Antigo Testamento a palavra Senhor foi escrita dessa forma? Porque nesses casos, o que foi traduzido pela palavra Senhor foi o nome próprio de Deus, Jeová. Senhor, com letra, todo ele escrito em caixas altas, é o nome próprio de Deus no original, Javé ou Jeová. Então vamos lá. Que significa eu sou? Eu sou. Então, gente, veja que coisa interessante. Esse nome aparece pela primeira vez quando Deus encontra com Moisés no meio do deserto, no meio da sarça ardente. Deus dá uma ordem: olha, vai, entra no Egito, liberta o meu povo de lá. Mas Moisés ficou atemorizado. Como é que esse povo, disperso por toda a terra do Egito, vai acreditar que eu, gago, com toda a dificuldade que tenho de me expressar, estou sendo enviado pelo Todo-Poderoso para livrar o seu povo de lá, dessa terra? Como esse povo vai entender isso? Se eles me perguntarem, eu vou dizer que quem me enviou? E aí Deus lhe responde e diz: Moisés, disse Deus a Moisés, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Jeová me enviou a vocês. Como expressar Deus? Como ele se apresentaria? O que ele teria a dizer de si próprio? Não tendo nenhum adjetivo que seja grande o suficiente para descrevê-lo, ele disse apenas: eu sou o que sou. Se alguém perguntar quem te enviou, diga: eu sou, te enviou. Jeová te enviou. E no caso, traduzido para o português, Senhor, com todas as letras em caixa alta. Outra palavra que Elias usa, ela é traduzida como Deus. No original, a palavra é Elohim. Elohim, na cultura judaica, no entendimento dos judeus, segundo a revelação que Moisés recebeu, quem é Elohim? Elohim é um ser perfeitamente santo. Elohim é o Todo-Poderoso. Elohim é o ser supremo.
Ele é único, Ele é infinito, Ele é o criador e sustentador de todo o universo. Não existe nada que se compare, nem mesmo que se aproxime minimamente dele. Esse é Elohim. Vê? Olha a diferença. Quem é Jeová? Jeová é o ser, é o Deus pessoal que se apresenta por um nome, que conversa com as pessoas, que se dá a conhecer as pessoas, se relaciona com elas, vive o dia a dia com elas. E quem é Elohim? Elohim é o Deus supremo, todo-poderoso. É Ele quem governa todo o cosmos. Então, gente, a exortação do profeta Elias, lá no topo do Monte Carmelo, é no sentido do povo de Israel parar de hesitar e confiarem totalmente no Senhor. Então, olha a questão que ele levanta. A questão que o profeta Elias levanta nesse momento é: Jeová, o eu sou, ele é Elohim, eu sou, é Deus. Olha a questão. Em outras palavras, o Deus com quem você se relaciona, o Deus que você busca quando você está em crise, o Deus a quem você agradece quando é abençoado, o Deus em quem você confia em todas as circunstâncias, é o Deus Santo, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e autoridade suprema de todo o universo. Percebe? Essa é a proposta de Elias, esse é o desafio de Elias. Então, esse desafio, ele atravessa os séculos e ele chega até os nossos dias. E a pergunta que Deus nos faz nesse momento é: Jeová é o seu Elohim, o Senhor Todo-Poderoso, Ele é o seu Deus? Agora veja, a resposta a essa pergunta não se aprende numa palestra, não é com aula que nós vamos respondê-la, mas a única forma de darmos uma resposta coerente a essa pergunta, se o Senhor é o seu Deus, é através da nossa vida, é através das nossas ações, das nossas reações, dos valores que estão no nosso coração. Vê a importância da pergunta que Elias faz no Monte Carmelo? O Senhor, Ele é o seu Deus? A sua vida demonstra isso? A sua vida é coerente com a fé que você declara? Salmo 53, se você puder abrir a sua Bíblia. Salmo 53, versículo 1, diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se, cometeram injustiças detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O tolo diz em seu coração: Deus não existe. Grava isso. O tolo diz em seu coração: Deus não existe. Gente, você já parou para pensar na seguinte questão? Por que a mídia, de uma maneira geral, por que alguns professores, por que certos cientistas, por que alguns movimentos têm tanto interesse em enfiar pela goela de toda a humanidade a tal da teoria de Darwin? Você já parou para pensar nisso?
teoria, não é a lei de Darwin, mas é uma teoria que, apesar de já ter algumas décadas, alguns séculos desde que foi formulada, nunca houve uma única comprovação sequer. Você deve pensar, pô, esse deve ser um pastor totalmente retrógrado, como ele coloca essa dúvida agora aqui nesse momento. Mas eu desafio você a desafiar seus professores a lhe mostrarem um único exemplo, um único em toda a história, que venha a respaldar a teoria de Darwin. Porque vocês vejam, nunca essa teoria foi transformada em lei, porque ela jamais foi aprovada. No entanto, quando você assiste TV, as artes, as mídias de uma maneira geral, as aulas no segundo grau, na faculdade, quando se conversa a respeito desse assunto, isso já está totalmente enraizado no consciente coletivo, ou seja, as pessoas já dão como certo que o que Darwin falou é totalmente verdadeiro, totalmente comprovado, que não existe dúvida alguma a respeito da sua teoria, o que não é absolutamente verdade. Os discípulos de Darwin, logo após a sua morte, vieram a público relatar que forjaram as primeiras provas para tentar dar alguma veracidade à teoria de Darwin. Você nunca vai estudar isso na escola, mas se você pesquisar, você vai achar, você encontra com muita facilidade isso por aí. Coloca lá dúvidas a respeito da teoria de Darwin, a experiência das mariposas, a experiência do não sei o quê, que desmentem a teoria de Darwin. Seus próprios discípulos a desmentiram, pouco tempo depois da sua morte. Vamos continuar essa pergunta que eu estou fazendo. Se a cada dia é maior o número de cientistas, inclusive boa parte deles ateus, mas que buscam a verdade, despidos de preconceito, se a cada dia aumenta o número de cientistas que se convence de que há uma inteligência superior que criou e gerencia todo o cosmos, cada vez maior. Sugiro que você dê uma pesquisada num site da internet, cujo nome é descentfromdarwin.com, e você vai achar uma série de cientistas. Para botar um nomezinho ali, tem que ter um doutorado pelo menos. A maioria tem pós-doutorado, 2, 3 pós-doutorados, enfim. Mas são cientistas que estão concluindo, apesar de ateus, que não é possível ter havido tantas coincidências ao mesmo tempo, de maneira que a vida viesse a se formar, de maneira que a vida viesse a ser criada, se não houvesse alguém regendo todo esse processo. Mas por que os grupos LGBT, por que os grupos de ideologia de gênero, por que os grupos pró-aborto atacam com tanto ódio a ideia de Deus, sem sequer se darem o trabalho de tentar buscar um mínimo de cuidado, se é uma hipótese que eles deveriam levar em conta ou não? Por que esse ódio, sem que eles sequer venham a buscar com sinceridade uma resposta verdadeira? Por que essas pessoas usam a tática de tentar ridicularizar o conceito de que um ser supremo, inteligente, criou e governa todas as coisas? Por quê? Então, vou abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses, já com uma chave e um colchete em volta. Mas eu queria que você pensasse comigo aqui o seguinte: imagine que você é um cientista, você é um professor honesto, e você entra num laboratório para fazer uma experiência. Não importa a sua profissão, mas você está fazendo uma experiência, e de repente, naquela experiência você chega a essa conclusão: não tem dúvidas, precisa de uma mente superior controlando tudo isso, certo?
deixa eu voltar atrás e elaborar mais essa pergunta. Você entra num laboratório, você é ateu, ateia, e você fala, eu vou fazer uma experiência a respeito do fenômeno tal, entra no laboratório, entra na sala de aula, entra lá no seu instituto de pesquisa, e você quer provar um fenômeno qualquer. E aí, no meio de todo aquele processo, num certo momento, como alguns desses cientistas foram citados, você chega à seguinte conclusão: são tantas as variáveis que precisam ser controladas em quantidades tão ínfimas, tão milimétricas, que não há outra opção. Não é possível que a gente venha confiar, acreditar de fato, que tudo isso aconteceu de forma aleatória. Tem que existir um ser superior, tem que existir uma mente inteligente por trás disso. Vê? Você está fazendo sua experiência e chega a essa conclusão. Existe um ser superior que controla todas essas coisas. Aí a pergunta que eu queria levar você a fazer, ou a tentar pensar e responder é: se você está sendo honesto, faz essa pergunta e chega a essa conclusão, qual vai ser o próximo passo do seu experimento? Você foi lá, quis provar um fenômeno, e chega à conclusão de que se não tem um ser superior governando sobre tudo aquilo, é impossível que aconteça. Você conclui, tem que existir esse ser superior. Se isso acontece, qual vai ser o próximo passo que você vai ter que dar? Pensa aqui comigo. Você concorda que se você, de repente, chega à conclusão que existe uma mente, um ser superior, alguém que está coordenando esse negócio todo, o que menos vai importar é a experiência lá do seu fenômeno que você está fazendo. Porque se tem um ser, uma mente que governa tudo isso, se eu chego à conclusão que esse ser ou essa pessoa existem, então agora para tudo. Agora o que vai ser mais importante para a minha vida vai ser conhecer esse ser. Quem é esse que criou e gerencia tudo isso? Por que que ele fez isso? O que que ele vai querer depois disso? Por que que ele nos trouxe até aqui? Qual o seu intento? Percebe? Então, gente, se você é ateu, está estudando um fenômeno e conclui que apenas a existência de Deus explica aquilo, o que menos vai interessar daí para frente é o resultado da sua pesquisa. Mas é quem é esse? Eu vou querer saber quem é esse. Agora eu preciso conhecê-lo. Então, nós chegamos na seguinte questão: qual o real interesse em se provar que Deus não é o Criador diante de tantas evidências de que Ele é? O que tem por trás disso? Por que existe tanto empenho em se banir e se usar a tática da ridicularização, como se a teoria de Darwin fosse uma lei, e como se a possibilidade de um ser superior criando e regendo tudo isso fosse algo muito parecido com um índio que acredita que o trovão é o momento em que Deus está falando com ele ali? Por que usar essa técnica de ridicularização? Fica atento que a resposta vem agora. A resposta é: se Deus não é o Criador, Ele não é ou não pode ser o legislador. Se Deus não criou, Ele não tem nada a ver com você, com a sua vida, nem com a minha. Se não foi Ele quem nos criou, então Ele talvez não tenha o direito de intervir na nossa existência. Se Ele não é o legislador, se não é Ele quem faz as leis, nós vamos ficar muito à vontade. Ele perde o direito de nos julgar. Vê o que acontece? O que está por trás dessa discussão, lá na sala de aula do 2º grau, nas faculdades, na mídia, nesses grupos,
que nós citamos há pouco, é algo que vai muito além de uma discussão de uma teoria científica. O que está em jogo, a essência dessa discussão, é exatamente a mesma que Elias propôs a Israel no topo do Monte Carmelo. Jeová é Elohim, eu sou é Deus. Se o grande eu sou, o Deus pessoal, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Deus que enviou o seu Filho para dar sua vida a nosso favor, se Ele é o Deus de todo o universo, então eu preciso parar e ouvir o que Ele tem a dizer. Assim, o final dessa discussão é: eu preciso obedecer a Deus, porque Jeová é Elohim, ou eu tenho o direito de fazer as minhas próprias escolhas. Se Jeová é Elohim, então, gente, eu preciso conhecê-lo, eu preciso aprender a me relacionar com Ele, e, sobretudo, tenho que aprender o que Ele gosta, o que Ele não gosta, vou viver para alegrar seu coração. Questão, se nós temos que seguir um caminho determinado, é isso que está por trás de toda essa discussão, como a gente falou, que a mídia tem trazido ou tem pressionado a gente. Nós temos um caminho determinado que devemos seguir, ou a humanidade tem o direito de estabelecer para si mesma o que considera aceitável. Os valores morais, nós podemos definir por nós o que é moralmente aceito. Sabe onde isso vai desembocar na prática? Pode parecer uma discussão filosófica, mas é isso que a gente está vendo aí, gente. Como eu disse, na mídia, nas artes, nas salas de aula, nos escritórios, e que já está consolidado nesse consciente coletivo. Na prática, a pergunta é: as pessoas têm o direito de trocar de sexo como se troca de roupa? As pessoas podem dar vazão às suas paixões impunemente? As pessoas podem se casar e se separar quantas vezes elas acharem conveniente, da maneira que elas quiserem? Nós podemos definir o que para nós é decente ou não, sem nos preocuparmos com os valores bíblicos? Essa é a questão que está por trás da proposição do profeta Elias no Monte Carmelo. E o Salmo 53 diz que tolo não é apenas aquele que nega efetivamente a existência de Deus. Lembra? O tolo diz não a Deus, mas ele não para por aí. Tolo não é apenas aquele que nega efetivamente a existência de Deus, mas aquele que vive como se Deus de fato não existisse. Tolo é todo aquele para quem Deus não tem relevância, não tem importância. Para o tolo, a vontade de Deus não importa, seus mandamentos são desprezíveis. Muitos proclamam com a boca a sua fé em Deus, mas agem e reagem como ateus. Estão no mesmo nível. Declaram uma coisa com a boca, mas a negam com seus atos. Agora, a Bíblia afirma também que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que a gente tem visto nos dias atuais? Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e se os cristãos deixam de ter esse tipo de preocupação e param de temer a Deus,
eles vão deixando de ser sábios, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Se nós não tememos a Deus, nós vamos deixando de ser sábios. E a Bíblia diz que quem não é sábio é tolo. Ou seja, é por isso que nesses últimos dias, nós temos visto, não aqui na Oceânica especificamente, mas nós temos visto na igreja brasileira, na igreja ocidental, se levantando um povo cada vez mais insensato, que não tem senso e tolo. Um povo que não salga, um povo que não faz diferença, um povo que só se destaca quando surgem escândalos dos seus membros, enfim, uma igreja completamente insensata. Gente, depois desse momento alegre, vamos às aplicações. Primeira aplicação. Pare de hesitar e entregue toda a sua vida ao Senhor. Pare de hesitar, entregue toda a sua vida ao Senhor. Nunca conheci alguém que tivesse se arrependido de ter se entregue demais, se consagrado demais, se comprometido demais da conta com o Senhor. Nós fomos criados para glorificar a Deus e para gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para viver de maneira que as nossas ações e as nossas reações gerem prazer no coração de Deus. Afinal, o que Deus quer de nós? Ele quer que nós nos rendemos completamente a Ele. Veja, a gente tem ouvido um evangelho muito estranho por aí, muito esquisito. Mas eu queria afirmar para vocês o seguinte: não há um único versículo em toda a Bíblia, nenhum, que diga que você pode ser cristão e continuar se comportando como se não fosse. Não existe nenhum versículo da Bíblia que diga que você tem o direito de se declarar cristão e que pode continuar vivendo como um mundano, como um ateu, como alguém que despreza o Senhor no seu dia a dia. Não existe. Deus não aceita 10% de nós. Se você der 10% e você acha que é muito, pode parar de dar, que Ele não aceita. Se você dá 50%, Ele não aceita. Se você der 90% da sua vida, do seu tempo, Ele não aceita. Se você der 99% do seu coração, Ele não quer. Ou você se entrega todo, ou a sua oferta será rejeitada. Não é possível conciliar uma vida com Deus e uma parte permanecer no mundo. Não tem como. C.S. Lewis disse certa vez que a única coisa que o cristianismo não pode é ser moderadamente importante. Gente, diante das afirmações que o cristianismo faz, céu, inferno, vida eterna, morte eterna, júbilo e paz perfeitas, júbilo e paz perfeitos, e sofrimento e angústias impensáveis, eternos, sem volta. Diante das afirmações que o Evangelho faz, gente, não tem como ele ser moderadamente importante. Essa mensagem é muito radical. Ou você se entrega completamente, ou é melhor você não entregar nada. Se o Evangelho é verdadeiro, então ele vai merecer tudo que você tem. Agora, se ele não é verdadeiro, nós não deveríamos estar aqui agora. A única coisa que o cristianismo não pode é ser moderadamente importante. O cristianismo ou é tudo na sua vida, ou ele não é nada para você. Ou ele é verdadeiro e vai moldar todos os restos do seu dia, ou ele não é verdadeiro
e nós deveríamos largar isso, ir comer e beber, porque certamente amanhã nós morreremos. Deus não aceita parte, Deus não admite dividir nossos corações, Ele nos quer por inteiro, por inteiros. Então, pare de hesitar, entregue toda a sua vida ao Senhor. Ainda que você ache difícil e tenha, ainda que você seja muito difícil você ter confiança para dizer amém, mas se essa é a vontade do seu coração, diga amém. Amém. Segunda aplicação. Faça do Senhor o seu Deus. Faça com que o seu Deus pessoal seja esse Deus poderoso, que essas duas pessoas se fundam numa só, porque é assim que a Bíblia o apresenta. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que detém, que rege todo o cosmos, Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus íntimo, Ele é um Deus que harmonizou toda a vida. Experimente obedecê-lo, mesmo quando a obediência não fizer sentido, muito mais do que discutir a sua opinião. Obedeça o Senhor e observe o que vai acontecer na sua vida. Se a sua vida não vai começar a mudar, não vai começar a se ajustar, se as coisas não vão começar a se acertar. Como diz a música, o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Vale a pena obedecer até o último instante, aquele que nos ama a ponto de entregar o seu único filho por amor a nós. Faça do Senhor o seu Deus. Terceira aplicação, paute sua vida pela palavra de Deus. Paute sua vida pela palavra de Deus. Muito mais do que a opinião do ator famoso, muito mais do que a opinião do seu professor, muito mais do que o parecer do seu atleta favorito. Paute sua vida pela palavra de Deus. Estude, ame, aprenda as palavras de vida que podem levar você efetivamente a uma vida abundante, ainda aqui nessa terra. Muito mais do que qualquer outro padrão. A palavra de Deus, ela nos revela o caminho, o único caminho para a vida eterna. Você pode dizer amém? Vamos orar? Senhor, nesse momento em que vamos nos sentar à mesa com o Senhor, que o Senhor presida os nossos corações, que o Senhor nos leve a examinar nossos próprios corações e a uma mudança, Senhor, uma mudança profunda, séria, definitiva, de atitudes, de valor, de maneira que o Senhor, no dia a dia, se torne efetivamente o nosso Deus. Queremos ser coerentes, Senhor, queremos que haja coerência entre a fé que professamos e as atitudes que praticamos. Então, Senhor, ajuda a gente nisso. Guarda o nosso coração e sela esse momento em nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.